Tem um fogo mais agressivo, dá a primeira selada na carne e depois joga ela para cima para fazer. Isso a gente está falando quando a gente fala de cortes de assamento rápido, a gente chama picanha, alcatra, fraldinha, esses cortes que assam mais rápido. Naturalmente a gente tem os outros cortes que vão demorar muito mais tempo, tipo a costela, costela de porco, cordeiro, linguiça, que aí sim você começa mais na parte da cima, ou algumas coisas que a gente faz na cozinha hoje, até para facilitar quando a gente vai fazer um churrasco. Eu não necessariamente eu preciso começar uma costela, por exemplo, direto na churrasqueira. Eu posso marinar, quando é uma carne mais com osso, você pode até trabalhar com uma marinada, com os legumes, vinho, sal grosso, pimenta. A gente às vezes faz o seguinte, pré-assa essa carne em baixa temperatura. No caso, em casa, você pode fazer o teu forno convencional, cobrir a carne com papel alumínio, por exemplo, uma costela de boi, você pode colocar à noite, no mínimo do seu forno, e deixa ela, que nem uma costela de bafo que o pessoal faz 30 horas, você consegue reproduzir isso em casa. Você pega a carne, marinou, assadeira, cobre bem de papel alumínio ou papel celofane, fogo no forno baixo, deixa a noite inteira. De manhã, você vai ter um trabalho... Oi? Ficar com medo de pegar fogo. Não acontece. Os fornos são confiáveis hoje. É? Só fazer um seguro também, né? Eu dei a conseguir. Na verdade, essa maneira é uma maneira mais fácil de você fazer um churrasco. Imagina, você vai assar uma costela de boi. Convidou o pessoal para o meio-dia, você vai ter que levantar às 7 da manhã, botar carvão, pôr a costela lá em cima e ficar de hora em hora alimentando a churrasqueira. Chega uma hora e você fala, pô, não aguento mais esse negócio. Então essas carnes dá para fazer esse trabalho. Algumas coisas a gente faz assim, eu vou mostrar o resultado disso numa churrasqueira. Por exemplo, uma paleta de churrasqueira que é quente. Uma paleta dessa de cordeiro. Se eu for assá-la aqui do começo ao fim, eu corro o risco dela ou ficar dura ou extremamente seca. Então o que essa costela aconteceu com ela? Ela passou por um processo de marinada. No caso aqui a gente fez um pré-cozimento a vácuo dela, em baixa temperatura, ela assou durante 9 horas a 70 graus. 80 graus, perdão. E agora a gente vai finalizar ela na churrasqueira. Eu vou conseguir extrair o melhor da carne da suculência de um cordeiro com o sabor da churrasqueira. E com uma vantagem eu acho nisso. Não fica aquele gosto forte da defumação do cordeiro. A carne fica mais suave e facilita muito mais o meu trabalho. É só colocar agora, coloquei agora, meia hora, 40 minutos eu tenho que comer. Tá? Agora, as carnes que realmente a gente assa rápido, tipo picanha, fraldinha, aí sim. O jeito de cortar é super importante na carne, sal grosso e fogo rápido para selar e depois a gente sobe a carne para poder terminar o ponto de cozimento dela. Então, como é que a gente cuida dos cortes de uma carne? Primeira coisa que a gente tem que olhar numa carne é sempre o sentido da fibra dela. Se vocês olharem aqui comigo, deixa eu levantar aqui a carne para vocês verem. A gente tem, no caso da picanha, as fibras aqui nesse sentido, na diagonal. Sempre picanha está na diagonal, ou ela está para cá ou para cá, dependendo do lado do animal, tá? Então, quando a gente vai fazer o corte, eu não corto a picanha assim, nem assim. Eu vou cortar a carne perpendicular à fibra. Estou posicionando um jeito mais fácil para mim. Ela está aqui, eu vou fazer bifes nesse sentido. Porque quando eu faço isso, eu faço o primeiro corte da fibra. Depois a gente vai assar essa picanha numa brasa assim, sal grosso, selou. Esse corte é legal porque você consegue fazer várias espessuras e atender ao mesmo tempo quem gosta de carne mal passada ao ponto bem passada. Faz um ponto mais alto, você consegue assar todas no mesmo tempo e atender o paladar de todo mundo, porque carne é aquela coisa, não é que existe, tem que comer a carne ao ponto ou mal passada. Cada um come o que gosta. Não existe obrigação de... Mesmo porque é muito particular de cada um, né? Textura de carne, sabor falar, eu gosto, tem que ser assim. A gente sabe que algumas coisas ficam melhores, mais macias, mas aí é o gosto de cada um. Então a gente faz os cortes nesse sentido. Normalmente eu corto com os 2 dedos a carne, que ela vai assar num tempo relativamente rápido,
e vai dar uma cor bonita para o churrasco, e o ideal é que você faça ali o vermelhinho no meio e depois tostadinho por fora. Dá para assar a picanha inteira. O grande problema de uma peça de picanha inteira, quando você tem muita gente para comer um churrasco, você assa a peça inteira. Na hora que você vai fatiar, os primeiros cortes estão perfeitos, porque estão tostadinhos por fora e vermelho por dentro. Só que aí, depois só ficou vermelho. Você vai ter que voltar a carne para a churrasqueira. Se você vai e volta muito com a carne, cada vez que você corta, ela sai sangue. Então o que acontece? Ela vai ressecando e depois de um tempo ela está totalmente cozida, a carne fica ressecada. Ela não é por essa mal passada ou bem passada. Ela perdeu o suco dela, então ela resseca. Esse é o grande problema. Por isso que o ideal é você fazer porções pequenas. Você vê que numa churrascaria rodízio, que eles usam o corte nesse formato, também ela não passa muito dessa grossura. Porque o ideal é que essa picanha, essa carne, ela não volte para a brasa mais de 2, 3 vezes no máximo, é o limite que a carne aguenta voltando para o calor, tá? Então a picanha a gente continua fazendo os bifes. Na diagonal. Só tem uma faca boa, né? A faca é importante porque também tem o seguinte, faca cega é o pior inimigo de um churrasqueiro pelo seguinte, o churrasqueiro e o cozinheiro. Você vai ter mais dificuldade de cortar e entrar na carne, ela pode escapar e pegar sua mão. A carne bem afiada, ela entra no alimento e você não corre risco, tá? Então a picanha, vamos pegar aqui uma... Fazer uma pré-aquecida aqui na nossa grelha. Um pouquinho de sal grosso. Um pouquinho. Então, original. Você pode, quando você tem muita gente para comer um churrasco, você pode, 1 hora antes, que a gente fez. A gente deu uma pré-assada em toda a carne. Você dá só uma leve selada, tira, e depois, na hora que as pessoas vão comer, você só volta para a churrasqueira e finaliza a carne. Então, já deixei a grelha quente, né, quando a carne encosta, já começa a selar. E o Daniel vai cuidar aqui para mim. A gente vai deixar esse tempo, mais um paninho aqui depois, Julia, por favor. A gente vai deixar mais ou menos 1,5 minuto a 2 minutos de um lado, vira a carne. O ideal é sempre a gente usar uma churrasqueira, pegadores, não pinça. E também aquela história, você perfura a carne, ela vai soltar sangue. Então é muito melhor trabalhar com... Hoje tem umas pinças bem grandes, para você não ficar próximo da churrasqueira. Vira a carne sempre com pinça, tá? Ela vai grelhar de um lado, grelha do outro, e aí para terminar o ponto de cozimento eu pego a minha grelha e jogo aqui para cima, um pouquinho. A mesma coisa eu vou fazer com a fraldinha, só que a fraldinha, por ela ter um corte mais fininho, aí eu posso colocar no espeto. E é interessante você sempre dividir as carnes em bifes, medalhões, carnes pequenas que você fatia e abastece todo mundo rápido, e carnes grandes que elas são bonitas, ficam bonitas na churrasqueira, e aí você vai fatiando ela numa velocidade um pouquinho mais curta disso aí, tá? Então normalmente assim, um corte é isso, aí você tem sal grosso para carnes que assam rápido, e uma marinada que você pode usar em costela, costelinha de porco, um frango, uma picanha suína, um lombinho. Você faz uma marinada leve com legumes, ervas, um pouco de vinho branco, sal grosso e deixa de um dia para o outro. Essas carnes precisam de bastante tempero. E aí você sempre coloca, se você não quiser fazer um pré-assamento, você coloca essa carne mais cedo na churrasqueira para depois elas saírem todas mais ou menos ao mesmo tempo. Uma dica... Oi. A marinada é um mix de temperos, normalmente com algum líquido, que aí dependendo da carne que você vai utilizar, você pode usar vinho branco ou vinho tinto. Algumas pessoas gostam de usar, alguns churrasqueiros gostam de usar cerveja para marinar frango principalmente. Então você sempre põe uma quantidade de temperos, alguma bebida alcoólica, que é interessante, um pouco de sal grosso, não muito, um pouco de pimenta e deixa normalmente pelo menos uma noite na geladeira. Tem que guardar mais na geladeira. Porque por mais que você tenha acidez, um vinho de alguma coisa, é uma carne, é um animal. Então se você deixar fora, o risco da carne
estragar é muito grande. Quer dizer, a marinada segura, ela pode segurar. Mas se tiver uma noite muito quente, então, por precaução, geladeira, coberto, e no dia seguinte você faz outro pré-cozimento, tá? Você virou a picanha já? Ah, não? Vamos dar uma olhadinha como é que está essa picanha aqui. Vai ver ela da pontinha assim. Isso, deixa eu mostrar para ele. Ó, ela atingiu essa coloração, ela marcou bem. Por que a gente faz isso? Para a gente preservar o sangue da carne dentro dela. Quando você agride o calor, as fibras se contraem e o suco da carne, o sangue fica dentro. Tá? Quando a gente vira a carne, sempre dá uma batidinha para já tirar o excesso de sal da carne. Se tiver muito sal, corre o risco da carne ficar salgada demais no tempero, tá? Aí nas marinadas você faz isso, se for assar direto, em cima, 2, 3 horas, dependendo, por exemplo, uma maneira de você proteger um pouco a carne, costela de boi, essas carnes que tem osso que demoram muito, você pode fazer na churrasqueira, embrulhado em papel celofane, celofane próprio para churrasqueira. Você pega a costela, embrulha bem, faz como se fosse um bombom, uns nós, e aí coloca numa grelha ou espeta e deixa ela em cima devagarzinho. Depois ela, porque ali ela vai cozinhar na própria gordura dela. A própria gordura vai escorrendo, vai criando um bafo e você vai cozinhando essa costela devagarzinho. Depois de umas 3, 4 horas você pode abrir e aí termina de dar o tostado da carne, que é o gostinho bom. Porque esse tostado que a gente gosta tanto, o cheiro, o aroma, é o que a gente chama de reação de Maillard, que é uma caramelização da gordura. Toda a gordura acima de 120 graus, ela vira açúcar. Pode ver que o tostado lembra um pouco caramelo, que é um gosto um cheiro muito agradável. Então ela caramelizou, dá esse aroma gostoso, que cheirinho bom de churrasco. Então é uma reação química da carne. Fez isso, já virou os dois lados? Quanto tempo virou? Agora já pode subir a picanha para cá. Como é que a gente... Vamos espetar essa fraldinha aqui também? Sal grosso? A gente pega, no caso da fraldinha, entra sempre por baixo da gordura dela aqui, essa capa. E aí, você vai intercalando o espeto por cima e como se estivesse costurando a carne para ela ficar melhor. E a mesma coisa, estico a carne, abrir bem a carne é importante para ela selar tudo igual, deixar ela inundada. Vai aqui. Uma dica para, no caso da linguiça, por exemplo. Uma coisa que eu gosto de fazer com linguiça, normalmente é muito gordurosa, é dar uma ferventada na linguiça. A gente pega uma panela com água quente, joga na água quente 5 a 10 minutinhos para tirar aquele excesso de gordura, espeta, e aí coloca bem no alto da churrasqueira. Aliás, quem está só falando, Daniel, põe umas 2 linguiças aqui, o pessoal também degustar. Põe aqui só para aquecer rapidinho, não fica jogando, a gente já ir beliscando aqui uma linguiça. Pega uns palitinhos pra gente, Léo, por favor. Abri aqui deixa eu beliscar uma linguiça. Como é que a gente faz para ver ponto de cozimento da carne? Porque aquela coisa de... O certo é que a gente usa, na cozinha a gente usa a temperatura mesmo. Então normalmente uma carne é considerada mal passada em torno de uns 60, 62 graus. Abaixo disso ele é mal passada. Normalmente a gente faz esses movimentos. Daqui do dedo, alguém já ouviu falar disso aqui? Ou seja, você compara essa textura aqui do seu dedo, esse terceiro aqui, é mais bolinha, não é? Então se você aperta o seu dedo aqui e aperta uma carne, ela está mais ou menos igual, ela é uma carne mal passada. Você coloca esse dedo, ela fica um pouquinho mais dura, uma carne ao ponto.
e aqui está mais duro, carne bem passada. Então você pode usar sempre esse comparativo do dedo.